Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. Comigo no estúdio aqui está o pastor Roberto Pedra. Paz, seu pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nós continuamos dando sequência aos nossos estudos da Palavra de Deus. Pastor Roberto, no episódio passado nós começamos a falar de um personagem muito importante na história de Israel, que é Moisés, né? Nós vimos aqui como a sua mãe, Joquebede, é levada a preparar ali um cesto de juncos, né? E esconder Moisés de uma sentença de morte que havia ali no Egito, porque Faraó, que é o rei do Egito, ele tinha determinado ali uma sentença de morte, que todo menino hebreu que nascesse fosse morto ao nascer. E Joquebede, ela é levada ali a esconder Moisés, né? E nós vimos aqui no episódio toda a operação de Deus para preservar a vida de Moisés, né? Então nós podemos dizer que Moisés, ele é um milagre, né? Pela operação do Senhor na vida do homem, né? E eu acho que é até importante nós iniciarmos esse episódio falando disso, né? Se nós estamos aqui, aquele que está nos assistindo, dessa ação de Deus para preservar a vida do homem, né? Sim, porque a sentença de morte que havia sobre Moisés, primeiro ele foi lançado no Nilo, né, nas águas, e a salvação dele, a preservação dele foi uma operação de um milagre, de uma intervenção de Deus. Assim também é a nossa vida, né? Nós somos resultado da misericórdia de Deus, de uma ação de Deus. Não é um acaso, uma coincidência, é uma ação de Deus, uma operação que nos resgatou das águas do pecado, de uma vida condenada à morte, para viver um projeto, né, de salvação. É importante você falou, porque às vezes as pessoas elas pensam que a vida é simplesmente um acaso, né? É um ato, né, de uma combinação de fatores da natureza, mas não. O homem, ele foi feito para estar perto de Deus, né? E nós vamos ver na história da Bíblia e cronologicamente também todas essas ações de Deus para que o homem se aproxime dele. Moisés, depois ele é criado pela filha de Faraó, pela princesa do Egito. Ele passa quase a sua vida ali, a sua juventude, a sua vida adulta dentro do palácio de Faraó, vivendo como um egípcio. Sim. Mas nós lembramos aqui que ele foi criado, né, pela mãe Joquebede como um hebreu. Então toda a história de Israel, todas as experiências, né, que Abraão, que Isaac, que Jacó tiveram, isso foi transmitido para Moisés. Mas agora Moisés está na sua vida adulta ali, como homem, mas que foi criado dentro do palácio de Faraó, né? Então nós podemos até dizer assim que Moisés tinha tudo para dar errado no sentido espiritual. Mas nós vamos ver aqui que os fatos que vão ocorrer nesse episódio, que tem por nome Moisés foge do Egito, todos esses fatos que vão convergir para que ele tenha uma experiência com Deus, né? Isso é importante, porque até esse momento, e aqui Moisés vai estar com cerca de 40 anos, Moisés não teve uma experiência pessoal com Deus. A Bíblia não relata isso, né? A Bíblia relata os livramentos que Deus deu, as operações de Deus, mas agora Deus passa a se revelar de uma maneira mais profunda a vida desse homem. E para nós começarmos aqui até falar desse período, né, que Moisés ele vai fugir do Egito, ele vai romper com o Egito, e quando nós falamos isso, é uma ruptura com o mundo, com aquilo que ele estava vivendo. Eu gostaria que colocasse o texto, que está lá em Êxodo, no capítulo 2, no verso 11, que vai ilustrar bem esse momento, porque o texto diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Então o texto aqui ele mostra o cenário que estava acontecendo ali no Egito. Por quê? O povo vai para o Egito, né, por intermédio de José, né, a família de Jacó ali. Os anos vão se passando e agora vem uma severa escravidão.
E Moisés agora ele está vendo a realidade, ele vê ali o egípcio ferir o hebreu. No contexto, até para você que está nos assistindo, a gente pode até colocar aqui, é aquilo que o mundo às vezes, e tudo que há no mundo faz com a vida do homem, no sentido espiritual, né? É o homem ferido, o homem desiludido, o homem que sofre as cargas dessa vida. O homem sem Jesus, ele vai viver essas cargas, né? É um fardo pesado, né? Sim, e essa era a situação que Moisés viu, e ele agora, como você disse, ele rompe nessa atitude aqui de matar o homem egípcio. Aqui agora há um rompimento da sua vida dentro do Egito. Até então, como você disse, Moisés, ele vivia no palácio, usufruía de todos os benefícios como sendo filho da filha de Faraó, tinha toda uma estrutura humana, religiosa, que fazia com que ele participasse de toda a riqueza e toda a glória do Egito. E se nós aplicarmos isso hoje, até mesmo na vida do homem que começa a ter uma experiência com Jesus, ele vem do mundo, talvez ainda vivendo de todos aqueles os benefícios que o mundo tem para oferecer. Mas neste momento agora, é o momento em que Moisés rompe com o Egito. Há uma necessidade do homem que tem uma experiência com o Senhor Jesus, daquele que quer viver o projeto de Deus, desse rompimento daquilo que são as coisas do mundo. O rompimento deixando para trás, a partir daquele momento, quando Moisés sai do Egito e vai para Midian, ele deixa toda aquela estrutura de príncipe para viver uma vida simples. E o homem, quando ele tem essa experiência com Jesus, é necessário que as coisas velhas fiquem para trás. Isso é importante porque você vai fazer um comparativo e fazer uma escolha. Ou a vida de regalias, né, entre aspas, desse mundo, ou a vida eterna com o Senhor. Sim. Né? Então, nós vamos ver nitidamente isso na vida de Moisés. É interessante que esse momento ali que ele vê o egípcio maltratando o hebreu e ele toma essa decisão de matar o egípcio, fazer essa ruptura, ocorre, como eu já disse, que ele tinha mais ou menos 40 anos. E o período que nós vamos falar aqui agora é também de 40 anos, até o momento que Moisés vai chegar aos seus 80 anos, né? Cronologicamente, há alguns fatos importantes aqui. Eu gostaria até que você falasse nesses 40 anos aqui que nós vamos abordar aqui. Isso. Nesse próximo quadro, nós vemos aqui essa cronologia. No ano de 1503, nós vemos aqui Moisés fere um egípcio. Quando se dá esse momento, aqui no capítulo 2 de Êxodo. Então, já havia esse período de escravidão, né, que a cada dia se agravava mais, né, tanto que o capítulo 2 encerra expressando o clamor do povo em função da escravidão, da dura escravidão. Da dura, né? Do peso ali de estar ali aprisionado no Egito, né? Vivendo toda a sorte da mão pesada de Faraó. De Faraó. E o povo clamava a Deus pela libertação, né? Então, em 1502 a.C., é o momento que, então, Moisés, após matar o egípcio, ele foge para Midian e ainda ali ele recebe Zípora como sua esposa, né? E em 1500 aproximadamente, é o nascimento de Caleb. É uma figura importante, muito conhecida, que nós vamos ver adiante, né, como entra na Terra Prometida. Então, ele e Josué, né, são figuras importantes na sequência do reino posteriormente. Que vão entrar na Terra, né? Que vão entrar na Terra. Nós vemos aqui 1498 a 1484 o nascimento dos dois filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Em 1492, o nascimento de Eliezer, filho de Arão, que também vai dar sequência ao sacerdócio, também é uma figura muito importante, nasce em 1492. Agora, em 1488, com 137 anos, morre Amrão, pai de Moisés. E em 1550,
é a morte de Levi, filho de Jacó. Nós vemos a sequência histórica aqui, né? Abraão, Isaac, Jacó, aqui agora Levi, 1550 antes de Cristo, com 133 anos, ele morre. 1482, o nascimento de Josué, e 1467, o nascimento de Finéias. Então, assim, nós vemos aqui que nesses 40 anos aqui, ocorrem todos esses fatos, e Moisés, ele tem uma vida, vamos até dizer assim, normal em Midian, né? Ele sai do Egito e ele começa a viver ali em Midian, né? Ali ele encontra uma família, ele se casa, ele tem seus filhos, mas é interessante aqui porque nós vamos ver que esse encontro, né, em Midian, né, de Moisés, quando ele foge, porque se nós formos pensar assim, 40 anos dentro, praticamente 40 anos dentro do palácio, né, de Faraó, e agora ele se vê ali, ele foge porque Faraó descobre que ele matou o egípcio e o Faraó resolve matá-lo também. Sim. Né, o rei do Egito ali. Então ele se vê agora sem uma casa, sem o palácio, né, sem a família, e agora ele está sozinho ali, e ele tem um encontro ali em Midian que é muito profundo, e eu acho que é importante nós enfatizarmos isso aqui nesse episódio, porque vai mostrar também o nosso encontro com o Senhor, né? Então, nesse mundo, nesse deserto, que às vezes nós saímos a vagar sem uma direção, é nesse momento que quando nós rompemos com o Egito, com esse mundo, que Deus ele começa a se revelar de uma maneira muito profunda e especial, né? Eu gostaria que colocasse o próximo quadro, porque no capítulo 2 ainda, os versos 17 a 21, vão mostrar esse momento que é muito especial, porque o texto diz assim, a partir do verso 17: E vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Porque deixastes o homem, chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. É interessante que Moisés aqui, ele tem uma primeira experiência ali no poço. Porque o que ele encontra? Ele vai encontrar um oásis, e ali ele encontra água para descedentar a sua sede, né? Aí nós pensamos assim, mas que diferença, né? Ele deixou um palácio com o banquete, com a mesa de Faraó, e o que vai sustentar Moisés agora é um poço de águas no deserto, né? Você dizendo isso aí nos faz lembrar de Daniel, que tinha lá também um banquete, ali do reino babilônico, né? Mas ele abriu mão também. Veja que as situações são semelhantes, né? Há uma escolha para viver um projeto de Deus, de deixar toda a estrutura do mundo de pecado, porque a questão aqui é o deixar o pecado, o que leva a uma vida de desobediência a Deus, que distancia o homem de Deus. Então ele deixa aquilo que serve de alimento e que de agrado para a carne, para viver um projeto eterno junto ao poço das águas vivas, né? Quer dizer, vivendo essa experiência de salvação. É importante isso, até para você que nos assiste, às vezes ainda não teve essa experiência, né? É um novo na caminhada, ainda não viveu essa experiência. Quando nós falamos aqui de deserto, falamos de Egito, nós estamos falando de um contexto espiritual. Sim. De o que o pecado faz para escravizar o homem, né? Prender o homem, ferir o homem. O deserto é um lugar muito inóspito, porque ele é muito quente durante o dia, fala das provações, daquilo que vem sobre a vida de todos os homens que nascem na face da terra, mas ele é muito frio durante a noite, né? Não há luz, então fala aí também da frieza,
da solidão, da escuridão. Então, diante de todo esse contexto, Moisés agora encontra um oásis e ele encontra água para beber. Sim. E Jesus, o Senhor Jesus, é isso para nós. Então, Jesus, ele é a fonte das águas vivas, por quê? Porque quando nós temos esse encontro com Jesus, o deserto ele passa a ser agora algo que pode ser vencido, porque agora a nossa alma está abastecida com aquilo que vem da eternidade, né? Agora, mas é interessante ali porque o texto ele fala do poço e fala de pastores que ali que impediam as filhas de Reuel de beberem água, né, de dar água aos rebanhos. É interessante também essa parte, né? Porque essa foi a situação que Moisés, ao chegar ali, se depara. O poço, mas havia um conflito. O conflito pela água. Os pastores que estavam ali, quem que eram os pastores? Pastores de ovelhas, né? Pessoas que tinham seus rebanhos. Então, qual que era o conflito ali? O conflito de interesses. O conflito de os pastores numa briga pessoal, a procura dos seus interesses. E é o grande problema, às vezes, quando o homem se apossa, quer tomar posse do poço em função dos seus próprios interesses. Então, mas foi quando Moisés chega ali naquele momento e defende, né, e defende as 7 filhas e dá de beber a elas, né? Então nós vemos assim, esse poço, as águas vivas, o Senhor tem em abundância para dar, né? Para aqueles que chegam ali representando agora, quer dizer, aquelas 7 filhas, e Moisés chegando para aquele momento, fala até da posição da igreja, né? O homem novo convertido que chega, ele vem e na igreja ele encontra o poço das águas vivas, né? Onde há toda a condição de descedentar a sua sede, ele encontra ali os recursos que ele precisa, né? Então, quer dizer, o homem vem e encontra na igreja toda essa assistência, a bênção para o seu coração. Porque o poço ele vai ser um intermédio para que você descubra o veio de água, né? Ele tem que ser cavado ali, ele tem que ser cercado, ele não pode deixar que as impurezas entrem ali para contaminar. Então o culto ele é isso para nós, porque quando nós decidimos cultuar a Deus, fazemos um clamor pelo sangue de Jesus, nós vamos ter acesso, né, a essa água, sem contaminação, sem a interferência humana, sem a ação do homem, porque o homem ali, ele vai fazer o quê? Ele é uma interferência, ele é um agente de oposição ali para que aquelas moças ali bebessem da água. E nós vemos que no culto nós vamos viver essa experiência, porque quando nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, nós temos acesso aos mistérios de Deus, né? Acesso ao Santo dos Santos, né? A presença de Deus. Aí nós vamos ouvir ali o barulho das águas, nós vamos sentir o frescor das águas. Então Moisés ali, ele começou a viver isso. Olha, nós temos que viver isso, mas não pode ter interferência humana. Isso. Então essa é a grande preocupação. A palavra, se você viver a palavra pela razão, né, a letra, ela mata, né? Mas o Espírito, ele vivifica. Porque a palavra revelada é que vai alimentar a alma do homem. O homem vai viver essa experiência. Então é importante nós termos esse entendimento. O culto, a igreja como corpo de Cristo, é essa importância. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu vou servir a Deus sozinho, né? Não, eu acredito em Deus, mas eu vou servir a Deus sozinho. Mas não é isso que a palavra nos ensina. As 7 filhas estavam juntas. Exatamente, elas estavam juntas, né? Então é uma operação perfeita de Deus no culto, onde nós vamos viver isso. Sim. A manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais, o louvor revelado, a palavra revelada, né? Um irmão ele ora, o outro glorifica, Deus ele vai operando. Então
culto é tudo isso para nós, sim, mas sem a intervenção humana. Né? Nos faz lembrar do sacerdócio universal do crente. Isso. Né? Que nós temos acesso ao poço, nós temos livre acesso a Jesus. Né? Quando estamos em comunhão, nós podemos buscar direto e beber dessa água. Né? É uma porta que Jesus abriu para nós, poder ter sem intervenção humana, sem precisar de mediador, né, de qualquer outro mediador. Nós temos livre acesso em Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Interessante que nós podemos colocar aqui Moisés como o homem, né, um novo convertido, o homem que tem uma primeira experiência com Deus, e é isso que nós estamos vendo o resultado aqui. Ele feriu o egípcio de morte, ele rompe com o Egito, fala aqui de um novo nascimento, uma nova experiência com Deus, e agora ele tem a experiência ali com a água, com o poço. Sim. E interessante que as filhas agora, elas bebem, o rebanho bebe, elas voltam para casa. E o pai ali fala assim, mas por que vocês voltaram mais cedo? E elas contam a experiência, olha, hoje um egípcio lá nos defendeu, e ele nos deu de beber água, e isso acontece nos nossos cultos, né? Porque todas as vezes quando nós entramos pela primeira vez na casa do Senhor, há essa operação. O louvor da igreja, né? Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. O louvor da igreja, né? A alegria da igreja, a alegria do Senhor quando o homem ele tem esse encontro. Né? Interessante que há uma pergunta ali do pai, porque ele olha para si e diz, mas onde ele está? É interessante. A grande preocupação, porque ele podia ter deixado, não, está ótimo, é um egípcio, é um forasteiro, deu de beber água, vocês estão aqui salvas aqui, né? Mas a pergunta do pai é onde ele está. E para você que nos assiste, talvez você também está vivendo essas primeiras experiências com a água da vida, com o Senhor Jesus, há esta pergunta no céu, na eternidade. Né? O Pai aqui aponta para a pessoa de Deus, Deus Pai, aonde Ele está. Porque o Senhor, Ele quer saber como você está. O Senhor quer saber isso. O Senhor, Ele quer cuidar de nós. E Ele fala assim, aonde Ele está? E pergunta assim, traga-o para cá, para casa. Porque agora seria uma experiência no interior da casa. Né? O Senhor não quer que o homem tenha uma experiência e vá embora. Superficial, né? Superficial. Ele vai num culto, visitado por um louvor, recebe uma bênção e vai embora. E vai embora, volta para o Egito, volta para vagar pelo mundo. Por isso a preocupação, onde ele está. Né? Então, o Pai se importa conosco, o Pai se importa com o homem e quer trazê-lo para casa, quer trazê-lo para viver com ele, onde na casa do Pai há proteção, há alimento, há tudo que precisa. Mas interessante porque aqui ele faz essa pergunta para as filhas. Isso até mostra assim, o trabalho da igreja na assistência, né? O cuidado com o novo convertido, como ele está, onde ele está, vai buscá-lo. É o trabalho da igreja, no cuidado com o recém-chegado, né? No auxílio, na oração, na assistência, saber como ele está. É um trabalho também da igreja que nós vivemos essa experiência maravilhosa, somos resultado disso também, né? De uma igreja que ora pelos novos, que assiste, que cuida, quer dizer, enviada pelo Pai. Exatamente. Enviados pelo Pai. Interessante, já chegando ao final aqui, nós vamos ver, nós estamos falando assim, Moisés começa a ter uma experiência com Deus, porque tudo isso Deus proporcionou. E nós estamos vendo aqui profeticamente isso, porque ele tem um encontro com o poço, ele bebe água ali, ele encontra ali o refrigério, ele tem um encontro ali com as filhas ali do pai ali, né, Betuel ali, tem esse encontro. Ele agora é convidado para vir para casa, né? Ele come pão, a Bíblia diz que ele come pão, ele começa agora a viver também da palavra revelada. Então essa é a nossa caminhada na presença do Senhor, e esse é o mesmo convite que Deus ele faz para você que está nos assistindo, né? Nesse episódio, de viver essa experiência. Salvação é algo muito leve nesse sentido, porque Deus ele vai operando e vai cuidando das nossas vidas. Então ele traz ele para dentro de casa, ele come pão, e a Bíblia diz que nesses
40 anos, há um detalhe, porque Moisés era um príncipe do Egito. E a Bíblia vai relatar depois que ele começa a cuidar dos rebanhos. Sim. Então, o pai ali, ele ensina a Moisés a respeito do rebanho, ser ovelha, né? É como Davi, ele vai expressar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, na casa do pai, você que está nos assistindo, nós vamos aprender isso, como sermos ovelhas do bom pastor que é Jesus, né? E por final ali, o que acontece com Moisés? Ele vai casar com uma das filhas de Reuel, com Zípora. E o casamento aqui nos fala de um compromisso firmado, né? Sim. Agora é uma aliança, né? Um pacto. Selado, né? Uma aliança ali. Selado, de que ele estava se firmando na casa. Na casa, né? Se ligando àquela família. Agora eu sou parte da família, né? Parte da família. É importante nós podemos até nos lembrar do batismo, né? Porque que é o batismo nas águas, né? O batismo nas águas é um momento em que o homem ele vai declarar publicamente que ele está morrendo para o mundo e ele está nascendo para Jesus, né? Naquele momento ali que Moisés ele se casa com Zípora, ele está dizendo assim, olha, eu estou completamente desvinculado do Egito. Sim. Eu não sou mais filho da filha de Faraó. Eu não tenho mais compromisso com o palácio, né? É o rompimento com o mundo. E agora uma nova experiência na casa do Pai. E já encerrando aqui, e dizer para você que está nos assistindo que Deus ele tem a mesma experiência que Ele deu a Moisés para a sua vida. Hoje, você pode tomar essa decisão, né, de romper com o mundo, com essa vida, né, com tudo que aí está, com as coisas que às vezes nos ferem, e viver uma experiência com o Senhor Jesus, né? E esse compromisso, né? Porque quando nós selamos esse compromisso com o Senhor, nós vamos ver que Deus ele vai estar conosco, né? O que nós vamos ver nos próximos episódios, tudo aquilo que Deus vai fazer na vida de Moisés. Mas nós estamos chegando ao final, nós queremos nos despedir de você com a paz do Senhor Jesus e dizer que você pode assistir todos os episódios desse programa, né? Nós falamos sobre Gênesis, nós falamos sobre a vida de Jó, e nós estamos agora começando a falar do Êxodo, e em cada episódio nós vamos ver uma ação maravilhosa da parte do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.